Existem dores que não nascem de perdas, mas de pessoas. E talvez a mais difícil delas seja aquela que vem de alguém que você acreditou ser enviado por Deus. Essa dor não grita, ela corrói em silêncio. Ela confunde, desorienta e muitas vezes deixa uma cicatriz no coração que não se cura com o tempo, mas com discernimento. É uma dor que te faz perguntar: Senhor, fui enganado ou fui eu que não ouvi a tua voz? Quantas vezes você já se sentiu assim, traído por boas intenções, magoado por palavras suaves, ferido por gestos que pareciam carinho, mas te afastaram da paz? Billy Graham dizia: Satanás não aparece com chifres e cauda. Ele vem disfarçado daquilo que mais desejamos. E talvez essa seja uma das verdades mais profundas sobre a guerra espiritual que enfrentamos todos os dias. O inimigo raramente vem como ameaça. Ele vem como consolo. Ele vem como voz amiga, com aparência de empatia, com um toque de compreensão e um tom que parece amor, mas carrega veneno. Ele sabe exatamente o que dizer para tocar na ferida certa, para ganhar a sua confiança e depois usar essa confiança contra você. C.S. Lewis dizia que o maior truque do diabo é nos fazer acreditar que ele não atua em nossas relações. Ele não aparece apenas nos conflitos ou nos momentos de fraqueza, mas nas conversas sutis, nas conexões emocionais, nos vínculos que pareciam bênção e, sem percebermos, se tornaram laços de distração. Ele usa o afeto como distração e o conselho errado como desvio. Ele entende o poder que existe nas pessoas, porque Deus também trabalha através delas. E o inimigo tenta imitar essa dinâmica, não com luz, mas com sombra disfarçada. A mente humana é fascinante. Do ponto de vista emocional, o cérebro tende a confiar em quem nos traz conforto, não em quem nos traz verdade. Quando alguém nos faz sentir acolhidos, o sistema límbico relaxa. A amígdala, região do cérebro ligada à defesa e ao medo, se acalma. E é aí, nesse estado de aparente segurança emocional, que estamos mais vulneráveis à influência. O inimigo sabe disso. Ele não precisa te assustar para te afastar. Ele só precisa te confortar no momento errado. Ele se aproveita da carência, do cansaço, do desejo legítimo de encontrar apoio. E quando percebe que você confunde alívio com direção, ele planta as sementes do desvio. Billy Graham dizia que o diabo não destrói de uma vez, ele convence aos poucos. E é exatamente isso. Ele não chega para derrubar, ele chega para enfraquecer. Ele não corta o caminho de Deus de maneira abrupta, ele o dilui em pequenas concessões. Ele se disfarça de empatia e lentamente substitui a fé por dependência emocional. É sutil, é quase imperceptível, mas quando você percebe, a distância entre o seu coração e o propósito de Deus já aumentou. A metáfora é simples, mas poderosa. Um barco não afunda pela água que está ao redor, mas pela água que entra. Assim também é o coração. O mundo pode estar cheio de influências negativas, mas nenhuma delas te afasta de Deus, até que você permita que entrem. É por isso que o inimigo trabalha não apenas na tentação externa, mas na permissão interna. Ele cria vínculos, ele usa a confiança, ele se infiltra em forma de conselho, de carinho, de atenção. Ele não te puxa para fora do propósito, ele te distrai até você sair sozinho. O engano mais perigoso é o que vem com aparência de amor. Quantas vezes uma relação começou te aproximando de Deus, mas terminou te afastando da oração? Quantas vezes um conselho que parecia sensato te fez desacreditar da promessa? Quantas vezes alguém com boas intenções te fez duvidar do que Deus já havia confirmado em seu coração? É assim que o inimigo trabalha. Ele não destrói com ódio, ele destrói com gentileza. Ele sabe que uma palavra dita com ternura pode ferir mais fundo do que uma palavra dita com raiva. C.S.
Lewis escreveu algo que resume essa estratégia com maestria. As tentações sutis são as mais perigosas, porque não exigem negação da fé, apenas distração dela. E é exatamente isso que o inimigo deseja, te manter distraído. Ele não quer que você abandone Deus, apenas que o substitua por vozes mais próximas. Ele quer que você confunda a presença de Deus com a presença de alguém que te faz sentir bem. E aqui está uma verdade espiritual que poucos têm coragem de admitir. Nem toda pessoa que te faz bem vem de Deus, e nem toda pessoa que te confronta vem do mal. O diabo usa o prazer imediato para substituir o crescimento espiritual. Ele te oferece conforto onde Deus quer formar caráter. Ele te dá palavras doces quando Deus quer te ensinar silêncio. Ele te oferece um atalho quando o céu está construindo raízes. Billy Graham ensinava: quando o diabo não consegue te empurrar para o pecado, ele te empurra para a distração. Essa frase ecoa nas dimensões mais profundas da fé, porque o propósito não é quebrado apenas pelo erro, mas também pelo desvio. O inimigo não precisa te fazer cair, basta te fazer parar de avançar. E quando ele percebe que você confunde empatia com direção, ele transforma pessoas em pontes de desvio. Há uma diferença entre ajuda e influência. A ajuda te fortalece, a influência te molda. E quando o inimigo percebe que alguém tem acesso à sua mente e ao seu coração, ele tenta corromper esse canal. Ele transforma o que deveria ser apoio em distração, o que deveria ser companhia em obstáculo. Ele não precisa agir sozinho, ele apenas precisa de um coração distraído, disposto a servir de eco para suas sugestões. O perigo espiritual não está em ser ferido, está em ser conduzido. O diabo prefere agir por meio do afeto, porque o afeto é o que mais facilmente passa despercebido. Ele sabe que você pode resistir a um ataque, mas talvez não perceba quando o ataque vem com um abraço. E quando isso acontece, o coração se confunde. Você sente culpa por desconfiar, sente medo de parecer duro e continua permitindo que aquilo que te desvia continue presente. O engano espiritual é silencioso. Ele se esconde em gestos, em palavras brandas, em sorrisos que não vêm da luz. Ele é como um veneno que adormece o espírito antes de ferir o corpo. E a única forma de discernir é permanecer próximo de Deus. Porque a voz do Espírito Santo sempre traz paz, mesmo quando confronta, enquanto a voz do inimigo traz alívio imediato, mas rouba a força da alma. O discernimento é a oração em forma de percepção. Ele é o farol no nevoeiro emocional. E quando o coração aprende a discernir, ele entende que o amor que afasta de Deus não é amor, é armadilha. Se esta palavra encontrou o seu coração e você sente que Deus está te despertando para o discernimento, inscreva-se agora neste canal. Aqui, cada mensagem é um convite à maturidade espiritual, à cura das emoções e ao fortalecimento da fé. Caminhe conosco e deixe que a palavra te ensine a distinguir as vozes que te elevam das que te desviam. Ative as notificações e permaneça conectado à presença que liberta. O engano das vozes próximas, quando o diabo usa a empatia para semear dúvida. Algumas das vozes mais perigosas não vêm do inimigo que está distante, mas das pessoas que estão perto. Elas não se apresentam como ameaça. Elas parecem compreensão, parecem companhia, parecem cuidado. E é exatamente por isso que confundem tanto o coração. O diabo raramente usa confronto, ele prefere usar empatia. Ele sabe que uma alma cansada não se abre para quem grita, mas para quem entende. E é nesse instante, quando o coração abaixa as defesas, que o inimigo começa a sussurrar. Foi assim no Éden. O primeiro ataque do inimigo à humanidade não foi uma guerra, foi uma conversa. Não foi uma imposição, foi uma sugestão. Ele não trouxe uma espada, trouxe uma pergunta. É assim mesmo que Deus disse?
Gênesis 3:1. A dúvida foi a semente, e até hoje o inimigo continua plantando as mesmas perguntas, apenas em tons mais suaves. Ele não precisa que você negue a fé, ele só precisa que você hesite. Billy Graham dizia: cuidado com quem acalma a sua consciência quando Deus está tentando despertá-la. Essa frase tem o peso da verdade espiritual, porque o inimigo sabe que a consciência é o altar onde Deus fala. E quando ele quer interromper essa comunicação, ele envia alguém com palavras que parecem paz, mas que apenas anestesiam a inquietação do espírito. Nem toda calma vem de Deus. Às vezes, é apenas a distração disfarçada de consolo. Há pessoas que não foram enviadas para te ferir, mas para te distrair. Elas não têm más intenções. Às vezes, nem percebem que estão sendo usadas. Elas acreditam que estão ajudando, quando na verdade estão suavizando o caminho que Deus havia preparado para moldar o seu caráter. O inimigo não precisa levantar inimigos contra você. Ele pode usar aliados desatentos. Ele opera nas zonas de conforto emocional, onde a fé perde firmeza e o propósito perde foco. A neurociência confirma algo que o mundo espiritual já sabia há milênios. O cérebro humano tem uma rede chamada sistema espelho. Ela é responsável por replicar emoções e comportamentos de quem convivemos. É o que nos faz sentir empatia, mas também o que nos torna vulneráveis às influências emocionais. Quando passamos tempo com pessoas que vivem em dúvida, medo ou incredulidade, o cérebro começa a replicar o mesmo padrão. A fé se enfraquece não por falta de oração, mas por convivência com a hesitação. C.S. Lewis dizia que o diabo não cria nada, apenas distorce o que Deus fez. Ele distorce a empatia, transformando-a em ferramenta de manipulação. Ele usa o amor como meio de confusão. E o mais perigoso é que na superfície tudo parece correto. As palavras parecem sábias, os conselhos parecem cuidadosos, o tom parece espiritual. Mas se o fruto é dúvida, a raiz não é divina. Billy Graham alertava: nem toda voz amiga vem de Deus, algumas apenas repetem o que a sua carne quer ouvir. É uma frase dura, mas necessária. Porque o inimigo conhece as fraquezas da alma. Ele sabe onde o coração ainda busca aprovação. Ele sabe quando você precisa de validação. E ele manda pessoas que te oferecem exatamente o que você quer, para te impedir de buscar o que Deus quer. O inimigo não precisa te convencer a pecar. Ele só precisa te convencer a não crescer. Ele usa a empatia errada para interromper o processo de maturidade espiritual. Ele transforma o consolo em anestesia e a amizade em distração. Há pessoas que não te afastam da igreja, mas te afastam da unção. Elas permanecem ao seu lado, mas silenciam o fogo que Deus acendeu em você. E tudo começa com pequenas concessões: menos tempo em oração, menos foco, menos zelo. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Provérbios 13:20. Essa não é apenas uma advertência moral, é uma lei espiritual, porque as vozes que te cercam determinam o som que ecoa dentro de você. Se você se cerca de pessoas que murmuram, sua alma se acostuma com o ruído. Se cerca de pessoas que duvidam, sua mente aprende a hesitar. A dúvida é contagiosa, e o diabo sabe disso. Ele não precisa mais falar diretamente, basta fazer ecoar. O coração humano foi criado para se conectar. Deus nos fez relacionais, mas o inimigo tenta transformar essa dádiva em vulnerabilidade. Ele manipula o poder do vínculo emocional, ele usa o afeto como canal. E quando percebe que há alguém que você ouve mais do que ouve Deus, ele investe nesse canal. A voz que domina o seu interior nem sempre é a mais alta, é a mais constante. Billy Graham dizia: o inimigo é paciente, ele espera você se acostumar com a voz errada.
Isso é o mais perigoso. Porque com o tempo, a voz errada se torna familiar, e o erro deixa de parecer erro. É assim que o discernimento se adormece. É assim que a fé se torna costume, e o costume perde a unção. C.S. Lewis comparava a influência do inimigo a uma música tocando em segundo plano. No começo você percebe o som, mas com o tempo ele se mistura ao ambiente e você nem nota mais. Assim, são as influências espirituais que te afastam do propósito. Elas não chegam para escandalizar, chegam para normalizar. Elas tornam aceitável o que Deus nunca aprovou. Elas te fazem confortável onde o Espírito queria te incomodar. E há um detalhe sutil. O inimigo sabe o valor da pausa. Ele não apressa. Ele apenas semeia e espera. Ele te faz ouvir conselhos aparentemente inocentes. Não precisa se esforçar tanto. Deus entende. Você está sendo radical demais. E pouco a pouco o zelo diminui. O propósito se dissolve e o chamado se enfraquece. O mal raramente destrói de forma direta, ele corrompe de forma gradual. A sabedoria espiritual começa quando o coração percebe o poder das vozes. O que parece apenas uma conversa, muitas vezes é uma batalha de atmosferas. Cada palavra carrega um espírito. Cada frase pode fortalecer ou enfraquecer o propósito. A alma precisa aprender a reconhecer não apenas o que é dito, mas o que é gerado. A voz de Deus produz paz, mesmo quando corrige. A voz do inimigo produz confusão, mesmo quando consola. Billy Graham dizia: se uma conversa te afasta da fé, não importa quão doce ela soe, ela não veio de Deus. Essa é a chave. O discernimento não julga pessoas, julga atmosferas. Ele identifica se a presença de Deus permanece ou se o espírito se apaga. Há um teste simples, mas infalível. Observe o que você sente depois do encontro. Se há paz, o espírito falou. Se há inquietação, o inimigo sussurrou. Porque Deus edifica, o inimigo desordena. E quando o coração é treinado a perceber isso, ele aprende a se afastar em silêncio. Ele entende que preservar o propósito é mais importante do que preservar qualquer relação que o enfraqueça. C.S. Lewis dizia: nem todo conforto é bênção, às vezes é distração. E essa é a essência da maturidade espiritual. Saber que nem toda doçura vem do amor, e nem toda dureza vem da ira. Às vezes, o amor de Deus fere antes de curar, enquanto a manipulação do inimigo acaricia antes de destruir. A guerra espiritual acontece em vozes, e a vitória começa no silêncio. No momento em que você decide ouvir menos as opiniões e mais o espírito, o inimigo perde o domínio, porque o diabo opera no ruído, mas Deus fala na calma. Se esta palavra está despertando algo dentro de você, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a ouvir tua voz acima de todas as outras. Compartilhe este vídeo com alguém que talvez esteja cercado de vozes erradas e precisa reencontrar o som da presença de Deus. Juntos, podemos ser instrumentos de discernimento e cura espiritual. O disfarce da ajuda. Quando o apoio errado enfraquece a fé. Há um tipo de armadilha que não chega em forma de tentação, mas de cuidado. É o engano que vem travestido de preocupação, o desvio que se disfarça de conselho, o tropeço que parece carinho. O inimigo descobriu que, para enfraquecer a fé de alguém que ama a Deus, não precisa usar a maldade. Basta usar a empatia fora do tempo. A compaixão mal posicionada tem poder para distorcer o que o Espírito Santo quer construir. O diabo é sutil, ele não se opõe abertamente ao propósito, ele apenas tenta suavizá-lo. Ele não manda pessoas para te dizer que você está errado, ele manda pessoas para te dizer que você está cansado. Ele não te convida a desistir diretamente, ele te convence de que Deus vai entender se você parar um pouco. É o disfarce da ajuda, é o abraço que te acomoda quando Deus queria te mover.
O exemplo mais claro disso está na vida de Pedro. Pedro amava Jesus. Ele era leal, impulsivo, intenso, e foi exatamente por amor que ele se tornou instrumento de desvio por um breve momento. Quando Jesus anunciou que seria entregue e crucificado, Pedro reagiu: Senhor, isso nunca te acontecerá. Mateus 16:22. O amor de Pedro falava alto, mas era um amor que não entendia o propósito. E a resposta de Jesus foi firme, mas reveladora. Arreda-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Mateus 16:23. Jesus não estava repreendendo Pedro como pessoa, mas a influência espiritual por trás da fala. O inimigo tinha se infiltrado na empatia. Ele não tentou impedir Jesus com ódio, mas com afeto. E é assim que ele age até hoje. Ele usa o carinho para interromper o processo, o amor mal interpretado para evitar a cruz. Porque ele sabe que o caminho da cruz é o único que gera vitória. E se puder te convencer a desistir antes, ele já venceu. C.S. Lewis chamava isso de bondade pervertida. Ele dizia que o mal mais perigoso é aquele que veste a aparência do bem. Porque ele engana não apenas quem o recebe, mas também quem o pratica. É o conselho que conforta quando deveria confrontar. É o afeto que acalma quando deveria despertar. Há pessoas que, por amarem você, não percebem que estão servindo de obstáculo ao seu crescimento espiritual. Elas não querem o seu mal, mas também não compreendem o processo que Deus está operando. A neuroespiritualidade nos ajuda a compreender esse fenômeno. Quando alguém nos oferece apoio e empatia, o cérebro libera dopamina, o hormônio do prazer e do alívio. É o mesmo efeito que sentimos ao receber um abraço ou uma palavra de encorajamento. Mas o perigo é quando esse alívio se torna vício. Quando a alma, em vez de buscar cura na presença de Deus, passa a depender de conselhos humanos para se sentir bem. Essa dependência é o ponto onde o inimigo se infiltra. Ele cria um ciclo. Alguém fala o que você quer ouvir, você se sente momentaneamente melhor, mas espiritualmente enfraquecido. Billy Graham dizia: nem todo conforto vem de Deus. Às vezes, é o inimigo te oferecendo um travesseiro quando Deus te chamou para vigiar. Essa frase carrega uma verdade espiritual profunda. Porque Deus não trabalha apenas com o consolo. Ele trabalha com o confronto que cura. O Espírito Santo é chamado de Consolador, mas antes de consolar, ele corrige. E toda ajuda que ignora esse princípio pode se tornar um obstáculo, por mais bem intencionada que pareça. A armadilha da falsa ajuda é que ela reforça o ego. Ela te faz sentir validado quando o Espírito queria te tornar quebrantado. Ela te alimenta emocionalmente enquanto te esvazia espiritualmente. É o mesmo padrão do Éden. Você não vai morrer, disse a serpente. Era um consolo, uma promessa de facilidade, uma distorção sutil da verdade. E desde então, o inimigo continua oferecendo "não vai doer" para impedir a transformação que só o fogo da fé pode produzir. O apoio errado não te empurra para o pecado, mas te afasta do propósito. Ele te ensina a buscar alívio em vez de formação. Ele te faz escolher o que conforta, não o que constrói. E quando isso acontece repetidamente, a alma perde resistência. Ela se acostuma com a suavidade e rejeita o peso da cruz. E sem cruz, não há maturidade espiritual. Há uma diferença profunda entre o apoio que edifica e o apoio que enfraquece. O verdadeiro apoio te leva à oração. O falso apoio te substitui à oração. O verdadeiro apoio te aproxima do altar. O falso apoio te afasta dele, porque já te faz sentir suficiente. O inimigo sabe disso. Ele não tenta roubar a tua fé de forma violenta. Ele te envolve em abraços que te fazem relaxar quando Deus queria que você permanecesse vigilante.
C.S. Lewis escrevia que o inferno é construído por boas intenções não guiadas pela verdade. Essa é a essência do disfarce da ajuda. O inimigo não precisa que as pessoas te odeiem, ele precisa que te entendam demais, que te deem o que você quer, não o que precisa, que aliviem a dor sem curar a causa. Ele transforma o amor mal direcionado em anestesia espiritual. Billy Graham certa vez afirmou: toda vez que alguém te impede de crescer espiritualmente em nome do amor, saiba que esse amor perdeu o sentido. Deus nunca te pede para abandonar a compaixão, mas te ensina a discernir a origem dela. Porque o amor humano, sem o filtro do espírito, pode virar instrumento de tropeço. O diabo se aproveita da ternura e a transforma em distração. Nem toda voz que te protege da dor te protege do erro. Às vezes, a dor é o método de Deus para realinhar o propósito. Quando alguém tenta te impedir de enfrentar o que o céu te chamou para vencer, essa pessoa, sem perceber, está servindo de barreira entre o seu chamado e o seu crescimento. É por isso que Jesus disse a Pedro: você cogita as coisas dos homens, porque o amor humano pensa no agora, mas o amor divino pensa na eternidade. A sabedoria espiritual está em saber discernir entre o carinho que conforta e o carinho que atrasa. O primeiro é bálsamo, o segundo é armadilha. O primeiro te dá força, o segundo te rouba foco. Deus não quer que você rejeite o amor humano, mas que aprenda a perceber quando ele deixa de ser bênção e se torna distração. O verdadeiro amor não te tira do altar, ele te leva até ele. O verdadeiro apoio não te desvia do propósito, ele te empurra para dentro dele. E a verdadeira empatia não te livra da cruz, ela caminha com você até o Calvário. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a discernir o amor que vem de ti. Compartilhe esta mensagem com alguém que, sem perceber, tem confundido empatia com direção espiritual. Que juntos possamos aprender que o amor verdadeiro é o que fortalece a fé, não o que a substitui. O campo de batalha invisível. Como o inimigo usa laços emocionais para enfraquecer o propósito. Há guerras que não se travam com gritos, mas com silêncios. Há batalhas que não acontecem no corpo, mas nas relações. E é ali, no terreno sutil das emoções, que o inimigo mais gosta de operar. Ele sabe que o coração humano é vulnerável, não porque é fraco, mas porque ama. E é exatamente por meio do amor, distorcido, confundido, mal direcionado, que ele tenta minar a força espiritual daqueles que carregam um propósito. O diabo não precisa te odiar para te usar. Basta encontrar em ti uma carência. Ele observa o que o teu coração deseja, o que teme perder, e se aproxima disfarçado de oportunidade. Ele conhece o poder dos laços emocionais e é por meio deles que infiltra suas estratégias mais eficazes. O inimigo estuda o coração antes de atacar. Ele sabe quem você escuta, quem te influencia, quem tem acesso aos seus pensamentos. E quando encontra alguém que o toca emocionalmente, tenta transformar esse vínculo em ferramenta de distração. Billy Graham dizia: o diabo é um estrategista, não um amador. Ele estuda o coração antes de atacar. Essa frase é um lembrete da natureza inteligente do mal. O inimigo não age de forma precipitada, ele age com precisão. Ele planta a influência certa no momento certo na pessoa certa. Ele não se importa em parecer gentil, desde que te enfraqueça. Ele prefere agir através da conexão emocional, porque sabe que quando o afeto está envolvido, a vigilância espiritual diminui. A neurociência moderna confirma esse princípio espiritual. Quando amamos alguém, o cérebro ativa regiões ligadas à empatia, como o córtex pré-frontal e o sistema límbico. Essas áreas reduzem o julgamento crítico e aumentam a confiança.
É por isso que somos mais facilmente influenciados por quem amamos, mesmo quando estão errados. O inimigo se aproveita dessa abertura emocional. Ele não força, ele sugere. Ele não te puxa, ele te inclina. Ele planta pensamentos que parecem inocentes, mas carregam o peso da desordem espiritual. Quantas vezes você já sentiu que precisava se distanciar de alguém, mas algo em você te fazia ficar? Quantas vezes percebeu que uma amizade te afastava da paz, mas o medo de decepcionar impediu o afastamento? O inimigo opera nesse conflito entre o discernimento e a dependência. Ele sabe que a alma confusa hesita, e a hesitação enfraquece o propósito. O apóstolo Paulo advertiu sobre isso com clareza em 1 Coríntios 15:33. As más conversações corrompem os bons costumes. Ele não falava apenas de palavras, mas de atmosferas. As conversas moldam o espírito. Elas semeiam ideias, ativam emoções, alimentam medos. É por isso que o inimigo trabalha para te manter conectado a vozes que te esgotam, mesmo quando parecem inofensivas. Há uma técnica espiritual para discernir isso: observar o fruto. Após estar com alguém, a paz ou confusão, a leveza ou peso, o Espírito Santo opera na harmonia. O inimigo opera no desgaste. Se uma relação te rouba a serenidade, se te deixa inquieto, se te esgota espiritualmente, talvez o propósito dessa conexão tenha se cumprido. E continuar nela pode significar permanecer num campo de batalha que Deus já te pediu para sair. Billy Graham dizia: Deus não te manda lutar onde Ele não quer mais que você esteja. Mas o inimigo insiste em te manter ali, não com força, mas com lembranças, com laços, com sentimentos. Ele sabe que o coração demora a soltar o que a mente já entendeu. Por isso, ele trabalha nas emoções, porque elas sempre resistem à obediência espiritual. O campo de batalha invisível das emoções é traiçoeiro, porque nele o inimigo não luta contra você, ele luta através de você. Ele faz o medo parecer cuidado, faz a culpa parecer responsabilidade, faz o cansaço parecer fé. Ele embaralha os sentimentos até que você não saiba mais distinguir onde termina o amor e onde começa a manipulação. O discernimento, portanto, não é desconfiança, é higiene espiritual. É a capacidade de identificar quais laços fortalecem o propósito e quais o enfraquecem. Deus nunca te pede para rejeitar pessoas, mas te ensina a estabelecer fronteiras. Porque o amor verdadeiro não se confunde com dependência, e a empatia verdadeira nunca rouba a tua paz. Observe o fruto, observe o foco. Observe o padrão. Se após cada encontro há mais dúvida do que fé, mais ansiedade do que calma, mais confusão do que clareza, então há um ruído espiritual sendo amplificado. E o inimigo trabalha exatamente nesse ruído. Ele transforma a mente cansada em campo de batalha e o coração vulnerável em território de manipulação. O propósito de Deus sempre atrai oposição. E o inimigo sabe que o meio mais eficiente de paralisar alguém é enfraquecer sua convicção. Ele não tenta mudar o destino, mas o ritmo. Ele quer te atrasar, não necessariamente te destruir. Ele quer que você se sinta preso emocionalmente onde Deus já disse: sai. E enquanto você hesita, a fé se torna letargia e o chamado se adormece. Billy Graham dizia: Deus fala em paz, o inimigo fala em pressa. Essa distinção é uma das chaves do discernimento. Quando alguém tenta te empurrar para decisões precipitadas, para vínculos que você não tem paz em manter, ou para reações que o espírito não confirma, saiba, o inimigo está tentando te manipular pelo emocional. Há uma metáfora espiritual que descreve bem essa dinâmica. A lâmpada não se apaga de uma vez, o inimigo não corta o fio, ele vai diminuindo a luz aos poucos. Ele faz o brilho parecer natural, o cansaço parecer rotina. E quando você percebe,
A chama da fé está fraca. Não apagou, mas não ilumina mais como antes. Por isso, Deus permite certas rupturas. Às vezes, Ele corta laços que você não teria coragem de cortar. Ele permite o distanciamento não como castigo, mas como preservação. Porque há conexões que te aquecem, mas te afastam do altar. E Deus sabe que se não te afastar agora, o propósito se apagará devagar. Discernir é aprender a perceber o tempo das relações. Há pessoas que são bênçãos por uma estação, mas que se tornam distrações quando você tenta prolongar o que Deus já encerrou. O Espírito Santo ensina a reconhecer quando a presença de alguém te leva para mais perto da cruz ou te mantém na sombra do conforto. A maturidade espiritual consiste em compreender que amar não significa permanecer em todo lugar. Jesus amava a todos, mas nem com todos andava. Ele discernia os ambientes, os corações, as intenções. Ele sabia que o inimigo também se infiltrava entre os amigos, e é por isso que, em alguns momentos, ele se retirava para orar, porque nem toda presença é presença de paz. Pausa de reflexão espiritual. Se o teu coração tem lutado entre permanecer e se afastar, entre amar e se proteger, entre confiar e discernir, saiba que Deus entende essa dor. Ele te vê, Ele te compreende. O Espírito Santo não está te chamando para romper com o amor, mas para restaurar a ordem espiritual dentro dele. Há um tempo para abraçar e um tempo para soltar. Há laços que Deus abençoa e há laços que Ele precisa desatar para que você volte a respirar. Billy Graham dizia: Deus não tira nada que te faz bem. Ele só remove o que impede o melhor. E às vezes, o melhor é o propósito que você deixou de lado por causa de um laço emocional que já cumpriu seu papel. O campo de batalha invisível é vencido com silêncio, oração e discernimento. Porque enquanto o inimigo usa laços para enfraquecer, Deus usa o discernimento para libertar. E quando o coração aprende a escolher a presença de Deus acima de qualquer companhia, o propósito se fortalece novamente. Como proteger o propósito? Discernimento, fronteiras e paz espiritual. Existem momentos em que o maior ato de fé não é continuar, mas discernir. Porque nem toda permanência é fidelidade. Às vezes, é distração. Proteger o propósito é uma arte espiritual que exige sensibilidade, maturidade e coragem. É a sabedoria de saber quando falar e quando silenciar, quando abraçar e quando se afastar, quando ouvir e quando guardar o coração. É compreender que o discernimento não é sobre julgar pessoas, mas sobre preservar o que Deus colocou dentro de você. Spurgeon dizia: o homem que anda com Deus não teme perder pessoas, teme perder a presença. Essa verdade é o pilar da vida espiritual madura. Quando a presença de Deus se torna o centro da existência, tudo o mais se organiza ao redor dela. Mas quando as vozes humanas passam a ter mais influência do que o sussurro do Espírito, o propósito começa a se dissolver. É por isso que discernir é um ato de adoração, porque toda vez que você escolhe a voz de Deus acima das demais, você o honra como Senhor. O discernimento é o mapa que te mantém no centro da vontade divina. É o que impede que a tua sensibilidade espiritual seja manipulada por emoções ou aparências. Deus quer que você seja sensível, mas não vulnerável. Ele quer que o teu amor seja forte, não cego. Ele quer que a tua compaixão seja guiada pela verdade, não pela culpa. É por isso que ele te ensina a estabelecer fronteiras, não muros de isolamento, mas limites de sabedoria. A neurociência espiritual mostra que o discernimento não é apenas dom, é treino.
O cérebro humano tem uma capacidade chamada neuroplasticidade, o que significa que ele se molda conforme o que repetidamente vivemos e sentimos. Quando o coração pratica a presença de Deus diariamente, por meio da oração, da leitura, da adoração, ele cria novos caminhos de percepção. O discernimento se torna natural, porque o Espírito Santo começa a educar as emoções. Aquilo que antes te confundia passa a ser reconhecido com clareza. Estabelecer fronteiras espirituais é um ato de amor. Não um amor que rejeita, mas um amor que protege. Deus não te pede para se afastar de todos, mas para aprender a reconhecer o lugar de cada um na tua vida. Há pessoas para o convívio, outras para a missão e algumas apenas para a intercessão. Confundir essas categorias é permitir que o inimigo use os vínculos para desorganizar o propósito. A fronteira espiritual é construída com oração. Antes de permitir que alguém entre em tua intimidade emocional, ora. Antes de compartilhar segredos espirituais, ora. Antes de aceitar um conselho, ora. Porque o Espírito Santo fala mais pela paz do que pela simpatia. A voz de Deus nunca vem com pressa, nunca vem com confusão. Ela é serena, firme e doce ao mesmo tempo. Ela não empurra, ela guia. Billy Graham dizia: o Espírito de Deus não grita, ele sussurra, e quem quer ouvi-lo precisa silenciar o barulho ao redor. Essa é a essência da proteção espiritual. Aprender a silenciar o que é ruído para ouvir o que é revelação. Quando a alma se aquieta, o discernimento floresce. Quando o coração se entrega, a paz se torna evidência. A paz é o teste espiritual mais preciso que existe. Ela é a assinatura de Deus em qualquer decisão. Onde há paz, há presença. Onde há confusão, há interferência. E é por isso que Jesus disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. João 14:27. A paz que o mundo dá é anestesia. A paz que Cristo dá é direção. Ela não apenas acalma, ela confirma. Spurgeon dizia: a paz de Deus é a sentinela que guarda o coração do homem santo. É essa paz que deve ser usada como critério em todas as relações, decisões e conversas. Se algo rouba a paz, é sinal de que não vem de Deus. Se algo preserva a paz, é porque está alinhado ao propósito. Deus não quer que você viva em desconfiança, mas em vigilância. A vigilância não é medo, é maturidade espiritual. É o reconhecimento de que há um propósito a ser protegido. É o entendimento de que há influências que precisam ser filtradas. E esse filtro é a presença de Deus. Tudo o que passa por ela é purificado. Tudo o que não passa é descartado. Billy Graham afirmava: o cristão maduro não precisa temer o inimigo quando vive consciente da presença de Deus. Essa consciência é o verdadeiro escudo da fé. Quando o coração está fixo no Senhor, as palavras alheias perdem o poder. As críticas não te abalam, os elogios não te corrompem, as tentações não te seduzem, porque a alma encontrou um eixo, o Espírito Santo. Há uma analogia espiritual que resume bem esse princípio. Assim como um pastor separa a ovelha ferida para tratá-la, Deus às vezes te afasta de certas pessoas, não por castigo, mas por cura. Ele retira você de ambientes que adoecem o seu espírito. Ele silencia vozes que confundem o seu discernimento. Ele corta conexões que te distraem da missão. É um afastamento que, à primeira vista, dói, mas que depois se revela salvação. E é nesse processo que muitos se confundem. Porque o afastamento parece rejeição, mas é preservação. O silêncio parece vazio, mas é reconstrução. O isolamento parece solidão, mas é encontro com o propósito. Deus muitas vezes te separa para te refazer.
E o inimigo, por outro lado, tenta te manter cercado de ruído para te impedir de ouvir o que Deus está dizendo. Proteger o propósito é, portanto, uma escolha diária. É acordar e decidir que nenhuma palavra contrária, nenhuma influência emocional, nenhuma distração espiritual vai te roubar da presença de Deus. É escolher a quietude sobre o caos, a fé sobre a dúvida, a obediência sobre o aplauso. É decidir ser fiel mesmo quando ninguém entende. Spurgeon disse algo que ecoa como um conselho de eternidade. Se o mundo te abandona, mas Deus te aprova, você perdeu nada. Mas se o mundo te aplaude e Deus se entristece, você perdeu tudo. Essa é a bússola da alma que quer proteger o propósito. O que realmente importa é manter a presença. O resto é cenário. A maturidade espiritual é isso: caminhar com ternura e firmeza, amar com discernimento e viver com propósito. É saber que o discernimento não é frieza, é lucidez. E que o amor verdadeiro não é permissivo, é protetor. É permitir que Deus defina o ritmo dos laços e a profundidade das conexões. A paz de Deus é o selo do discernimento. Guarde-a. Não a negocie por companhia, nem por conforto. Porque a presença de Deus é o único ambiente onde o propósito floresce sem contaminação. E quando a alma decide habitar nesse lugar, o inimigo perde o acesso, o coração recupera a força e o propósito volta a respirar. Quando o diabo usa rostos, Deus usa propósitos. Há momentos em que a vida nos faz encarar o espelho da alma e perguntar: por que tantas pessoas que pareciam bênçãos se tornaram fonte de dor? Por que alguns caminhos que começaram com luz terminaram em sombra? A resposta, muitas vezes, está nesta verdade profunda. O diabo também usa pessoas. Não para te destruir de forma direta, mas para te desviar de forma sutil. Ele não precisa te ferir, basta te distrair. Não precisa te empurrar para longe de Deus, basta te fazer caminhar devagar demais. E quando o propósito é interrompido, o inimigo já cumpriu parte do seu plano. Billy Graham dizia: o diabo tem servos disfarçados de conselheiros, Deus tem propósitos disfarçados de perdas. Essa frase resume a essência da vida espiritual madura. Nem toda perda é derrota, nem todo afastamento é castigo. Há perdas que são livramentos, há silêncios que são respostas, há partidas que são recomeços disfarçados. Deus não permite nada sem propósito. E às vezes, o propósito é te mostrar quem nunca deveria ter ficado. A W. Tozer complementava essa sabedoria com uma afirmação decisiva. A prova de que algo é de Deus não é o quanto conforta, mas o quanto santifica. O que vem de Deus não apenas te acalma, te transforma. A diferença entre a influência divina e a manipulação espiritual está no fruto. O que é de Deus te aproxima da cruz. O que é do inimigo te distancia dela, mesmo que soe mais agradável. A santificação é o filtro da verdade espiritual, porque o amor divino sempre tem como destino a transformação, não a complacência. Deus não quer apenas te consolar, Ele quer te purificar. Ele não quer apenas te proteger do mal, Ele quer te afastar do que te desvia. O discernimento, então, é o amor amadurecido. É o amor que aprendeu a reconhecer onde termina o sentimento e onde começa o propósito. Billy Graham dizia que o diabo opera na sutileza porque sabe que o coração humano tem dificuldade em desconfiar do que parece bom. Ele se aproveita da bondade sem discernimento, da empatia sem oração, da confiança sem vigilância. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, permite que algumas dores revelem o que os olhos não conseguiam enxergar. Há relações que Deus quebra para que o coração volte a depender apenas dele. E é assim que o discernimento nasce, no meio da dor, no meio do silêncio, no meio das despedidas.
Quando Deus fecha uma porta que parecia espiritual, Ele não está te punindo, está te preservando. Ele sabe o que você ainda não sabe e vê o que você ainda não viu. Às vezes, o rosto que o diabo usa hoje é o mesmo que Deus vai te ensinar a perdoar amanhã. Porque o inimigo pode usar pessoas, mas Deus usa tudo, até o erro, até o engano, até o tropeço, para cumprir o propósito. A jornada espiritual não é feita de certezas imediatas, mas de revelações progressivas. Deus não mostra tudo de uma vez. Ele revela conforme a maturidade da fé. E cada pessoa que entra ou sai do seu caminho faz parte dessa pedagogia divina. Há quem venha para acender a fé, há quem venha para testar o amor, e há quem venha apenas para revelar o quanto você precisa de discernimento. O inimigo usa rostos, mas Deus usa propósitos. Há uma beleza profunda na forma como Deus conduz o coração dos que permanecem fiéis. Ele não evita que o inimigo tente, mas garante que o mal não prospere. Ele não te livra da presença das pessoas erradas, mas te dá sabedoria para não permanecer nelas. Ele não impede o engano de se aproximar, mas te dá luz para perceber a diferença. A maturidade espiritual é um campo de discernimento constante. É saber que a voz de Deus nunca te coloca contra o propósito. É reconhecer que o amor dele nunca te manipula, mas te liberta. É aprender a aceitar que, às vezes, Deus fala mais nos afastamentos do que nas aproximações. Ele silencia ambientes para que o coração volte a ouvi-lo. Ele remove interferências para restaurar a comunhão. Billy Graham dizia: "O diabo conhece o seu nome, mas te chama pelo teu erro. Deus conhece o seu erro, mas te chama pelo teu nome." Essa é a diferença entre a voz do acusador e a voz do pastor. Uma te paralisa pelo medo, a outra te levanta pela graça. E é nessa distinção que a alma encontra segurança. Porque enquanto o diabo quer te prender a pessoas e lembranças, Deus quer te prender à promessa. A presença de Deus é o refúgio do discernimento. Quando o coração se esconde no Altíssimo, as vozes se calam, as máscaras caem e a verdade se revela. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91. Habitar é permanecer. É escolher morar na presença de Deus, mesmo quando o mundo grita. É escolher o silêncio do Espírito, mesmo quando as opiniões parecem mais fáceis. Spurgeon dizia: "Não tema os rostos que o diabo usa. Confie nas mãos que Deus move. Há consolos que só o tempo traz, há respostas que só o silêncio revela e há vitórias que só o discernimento preserva." O inimigo pode até usar pessoas, mas Deus sempre tem a última palavra. Ele transforma traições em testemunhos, perdas em plataformas e afastamentos em libertação. A prova de que você amadureceu espiritualmente não está em quantas pessoas te aplaudem, mas em quantas já não te influenciam. Porque a fé sólida não depende da aprovação humana, mas da paz divina. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. O coração que caminha com Deus aprende a não lutar contra o que ele está usando para ensinar. Aprende a não odiar quem o diabo usou para ferir. Aprende a ver propósito onde antes só havia dor. Aprende que o perdão é a chave que fecha a porta que o inimigo tentou abrir. Aprende que o amor não é fraqueza, é a maior arma contra o engano. E no fim, descobre que o propósito de Deus nunca dependeu da fidelidade das pessoas, mas da constância do coração. O inimigo pode usar rostos, mas Deus sempre usa caminhos. E o coração que anda com o pastor não se perde, mesmo quando precisa caminhar sozinho. Talvez o que hoje parece solidão seja, na verdade, o início da restauração. Talvez o que você chama de afastamento, Deus esteja chamando de alinhamento.
Ele está organizando os laços, filtrando as vozes e restaurando a direção, porque o propósito é sagrado demais para ser compartilhado com quem não tem o mesmo espírito. Billy Graham dizia: Deus retira o que te distrai para devolver o que te define. E é isso que Ele está fazendo, te devolvendo a identidade, a clareza, a comunhão. O inimigo tentou usar rostos, mas Deus está usando esse tempo para te relembrar do chamado. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, guarda o meu propósito e o meu discernimento. Faça parte da nossa comunidade de fé e reflexão. Aqui, cada palavra é uma semente de restauração e verdade. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa abrir os olhos espirituais e reencontrar o propósito. E não se esqueça, o próximo vídeo, que está na tela final, é a continuação dessa jornada. Ele vai te mostrar como permanecer firme, mesmo quando Deus parece silencioso. Que o Espírito Santo te guarde, te ilumine e te mantenha inabalável no propósito que o céu escreveu para você.